Boa noite, graça e paz, amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Amém? Parte A diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Até aqui. Vamos orar? Pai, nós oramos nessa noite e pedimos a Tua força sobre nós, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, trazendo espírito de revelação, trazendo clareza da palavra. Que o Senhor esteja aqui conosco hoje, abençoando os nossos corações através da Tua voz, através da Tua presença. E é isso que nós clamamos hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso que hoje eu fiquei um pouco mais nervoso do que o comum. Na realidade, sempre esse microfone pesa, não é? Aos que estão aqui ministrando a palavra, há uma grande responsabilidade. Mas de ontem para hoje eu fiquei um pouco ansioso e preocupado. O pastor me pegou um pouquinho de surpresa, mas foi só um pouquinho. Mas como diz o pastor Edmilson lá em Belém, nós temos que estar sempre preparados, não é? E como diz a palavra de Deus, que nós devemos estar preparados como obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Mas enquanto eu louvava ao Senhor aqui, durante o louvor, interessante como Deus ele ministra experiências em cada um de nós de forma específica, como você vai compreender aquela experiência, como ela faz sentido na sua vida. Talvez não faça sentido na vida do seu irmão, mas na sua vida faz sentido. E durante o louvor, a minha oração ao Senhor era: Deus, eu peço a Tua unção, mas não somente a sua unção. Eu peço que o Senhor esteja ali comigo enquanto eu estiver ministrando essa palavra. Eu tenho aprendido ultimamente algo novo. Eu costumava pedir muito por unção. E não é errado nós pedirmos por unção. Mas parece que quando nós estamos pedindo por unção, nós estamos direcionando o nosso pedido para o poder. Nós queremos o poder de Deus. Nós queremos que algo aconteça de extraordinário. E mais importante do que nós pedirmos a unção, é nós pedirmos para conhecer esse Deus, a pessoa do Senhor Jesus que nos traz a unção. Às vezes nós queremos o poder de Deus, mas nós não queremos conhecer o próprio Deus. A unção do Senhor, ela já está no nosso coração, já está nas nossas vidas. E eu orava ali: Senhor, derrama a Tua unção sobre mim, mas que o Senhor esteja ali comigo também, enquanto eu estiver pregando ao meu lado. E eu coloquei a mão na cabeça. Isso aqui estava fora do script, tá? E declarava a canção: sinto fluir Teu rio de vida aqui, sinto fluir o Teu rio de vida em mim. Eu havia acabado de orar, pedindo: Senhor, esteja comigo lá, esteja ao meu lado. E de repente, uma mão me tocou. O Anderson tocou na minha mão. E ele viu que eu me assustei, não foi, Anderson? Eu tomei um baita susto. Mas, nossa, que toque bom. Que toque maravilhoso que eu senti na minha mão. Enquanto eu orava: Senhor, esteja lá comigo enquanto eu pregar. O Anderson segurou na minha mão. E eu senti um calor, uma presença, um toque de um pai ao meu lado, sinalizando: eu estou aqui, através da vida do Anderson. Você é uma bênção, meu irmão. Deus te usa de formas, às vezes, que você não percebe. Mas do seu jeito, Deus lhe usa para abençoar pessoas. E o que eu quero compartilhar com você hoje vai ser bem objetivo. Deus já tem falado a respeito dessa palavra há alguns dias no meu coração. E hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar. E o tema dessa mensagem é a importância do congregar.
a importância de congregar e, consequentemente, nós vamos falar sobre a importância da igreja. Nós lemos o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, em que a palavra do Senhor diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A gente vive hoje em um momento que, graças ao advento da tecnologia, muitas pessoas têm resumido o seu culto ao assistir uma live, a estar em casa, na comodidade do seu lar, e pensar que isso pode substituir esse momento de comunhão com os santos. A transmissão é uma bênção. A tecnologia que Deus nos dá é uma bênção. Mas ela tem um propósito: abençoar pessoas que, por alguma razão plausível, não podem estar aqui, ou espalhar aquilo que nós temos recebido do Senhor para outras partes. Mas, de modo algum, a transmissão, os recursos do culto online substituem a sua presença na casa do Senhor. Não só isso, nós temos vivido em um momento em que o movimento dos desigrejados tem ganhado muita força, especialmente depois da pandemia, 2020, 2021, 2022, foi mais ou menos esse período. Muitas igrejas perderam membros e esses membros que passaram a cultuar através das lives nunca retornaram para a igreja. E hoje nós vamos examinar alguns textos bíblicos, por isso eu creio que essa palavra seja mais instrutiva, se eu posso colaborar com você de alguma forma a respeito disso, a partir da palavra. E eu quero que você esteja com a sua Bíblia, Apóstolos. Nós vamos compreender o que é a igreja e por que é importante nós estarmos juntos, em comunhão, em congregação, como igreja. E para isso nós vamos falar sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, o que é igreja. Em segundo lugar, por que igreja? E em terceiro lugar, para que igreja? O que é a igreja? Qual é a natureza da igreja? De onde vem a igreja? O que é a igreja? Qual é a definição de igreja na palavra? Em segundo lugar, por que igreja? Qual é a necessidade da igreja? Por que eu preciso congregar? E em terceiro lugar, para quê? Qual é a finalidade da igreja? Qual é a missão da igreja? O que é? Por quê? E para quê? Você vai sair hoje daqui instruído a respeito dessa temática. A importância de congregar e a importância da igreja. Em primeiro lugar, vamos fazer essa pergunta: o que é a igreja? Qual é a definição de igreja, a natureza da igreja? Antes de nós falarmos sobre isso, nós precisamos pensar qual é o plano que Deus tem para a humanidade. Qual é a missão de Deus no mundo? O que Deus está fazendo desde os tempos bíblicos e qual é o seu plano para os últimos dias? Quando nós compreendermos qual é o plano macro de Deus no mundo, qual é a missão de Deus no mundo, nós vamos poder compreender qual é o lugar da igreja nessa missão. E geralmente nós falamos sobre 4 momentos que sintetizam esse plano de Deus para a igreja, para o mundo. Em primeiro lugar, falamos do primeiro estágio, foi a criação. Diga, criação. Deus criou o mundo com um propósito e um plano perfeito, ter um relacionamento com o homem. Em segundo lugar, a queda. Diga, queda. Algo aconteceu que interrompeu, que trouxe uma ruptura nesse plano perfeito que Deus tinha para a humanidade, em decorrência do pecado. O terceiro ponto, a redenção. Diga, redenção. Tendo em vista essa ruptura que houve, essa mancha no plano de Deus, o Senhor providenciou um plano para reconciliar o homem consigo, a redenção, o plano da salvação. E o último aspecto é a glorificação, ou consumação.
É a consumação de todas as coisas. Quando nós pensamos, então, na Bíblia, quando nós pensamos no plano de Deus para a humanidade, nós podemos pensar nesses 4 aspectos: criação, queda, redenção e glorificação. Isso é o resumo da história de Deus, da história da salvação no mundo. Agora vocês, quais são os 4 pontos? Criação, queda, redenção e a glorificação. Então, qual é o papel da igreja nesse plano que Deus tem para o mundo? Em primeiro lugar, o que é a igreja? O que é esse corpo de Cristo? Quem somos nós? E nós precisamos voltar para o Antigo Testamento. A primeira definição de igreja primeira definição de povo de Deus se encontra na nação de Israel. Deus escolheu um povo entre muitos outros povos que haviam no mundo e o elegeu para serem sua propriedade exclusiva. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio 7, 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então veja, Deus elegeu a nação de Israel. A noção de povo de Deus começa a partir do momento em que o Senhor olha para a terra depois da queda, depois do pecado e diz: eu escolherei um povo, a nação de Israel, para que nesse povo todas as outras nações sejam benditas. E diz aqui o versículo 7 que eles não foram escolhidos porque eles eram muito numerosos ou porque haviam qualquer tipo de característica nessa nação de Israel que chamasse a atenção de Deus. Não, mas porque eu os amei. Portanto, a escolha de Deus vem da sua soberana vontade. Amém? Mas algo acontece a partir das páginas do Novo Testamento. Agora, o povo de Deus, ele não se resume mais a uma nação étnica, a um povo que habita em uma região geográfica. Essa família de Deus, ela é estendida não mais somente à nação de Israel, mas a todos os povos. Veja comigo Efésios capítulo 3, versículo 4. Efésios 3, 4 diz assim: pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Agora veja o que ele diz a partir do versículo 6. Efésios capítulo 3.
Versículo 6. A saber que os gentios são coherdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Paulo está falando aqui de um mistério que foi revelado a ele. E esse mistério é descortinado aqui no versículo 6, que os gentios também foram feitos povo de Deus. Em Romanos, capítulo 11, versículo 17, não precisa abrir, Paulo fala mais uma vez sobre isso. Ele diz: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Vamos lá. Paulo está contando aqui uma parábola da oliveira. E ele fala sobre a oliveira natural e sobre a oliveira brava. E Paulo está dizendo que nós fomos enxertados como oliveira brava naquela que era natural. Está dando para entender a comparação que Paulo faz? Nós não éramos povo, mas nós fomos enxertados. Isso é comum no contexto da agricultura, não é? Aqueles que trabalham na roça, etc. É comum você quebrar um galho, quebrar um ramo de determinada árvore e enxertar em outro ramo. E esse ramo ele começa a ganhar vida. Então, Paulo está dizendo que nós fomos enxertados nesse povo de Deus. De modo que ele fala no capítulo 2, versículo 14 de Efésios: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Significa que não existe mais uma restrição do povo de Deus para com a nação de Israel. O povo de Deus é composto por israelitas crentes, o povo de Deus é composto por gentios crentes. Qual é o critério para você fazer parte do corpo de Cristo? A fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, esse conceito de igreja começa lá no Antigo Testamento. O povo de Deus, a nação de Israel. Nós, posteriormente, fomos enxertados como oliveira brava na oliveira natural. E de todos os povos, dos dois, ele fez um só. De forma que nós hoje, judeus e gentios, gregos e bárbaros, como Paulo diz, somos o povo de Deus. A palavra hebraica que é usada para designar igreja, ou povo de Deus no Antigo Testamento, é kahal. E a palavra grega, que é usada para designar o povo de Deus no Novo Testamento, é eclesia. É interessante que no kahal, a lei ela é exterior. Então, o que vale é o que você faz. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Agora, na eclesia, a aliança ela está no coração. Muitas pessoas pensavam que era difícil cumprir a lei de Moisés. A lei de Jesus é muito mais difícil, porque ela requer uma transformação de dentro para fora. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, ouvistes o que foi dito aos antigos, o que? Na lei. Não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão em seu coração, já matou. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com um olhar impuro para a mulher do próximo, já adulterou. Então, Moisés era difícil. Jesus é muito mais difícil. Mas isso é possível através da transformação que o Evangelho produz no nosso coração. No curral, a lei era exterior. E a adoração se resumia também a um templo físico. No tabernáculo, no templo. Na eclesia, a transformação é interior. E a adoração se dá não mais, e não somente em um templo físico, mas em espírito e em verdade. É o que Jesus diz à mulher samaritana.
nem nesse monte, nem naquele, mas em espírito e em verdade. Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 30, veja comigo. Trinta e um. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais a cada um a seu próximo, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Essa é uma profecia a respeito da igreja. A lei agora não se resume ao cumprimento do faça, não faça, cumpra e a força do braço, mas uma transformação que é promovida através do Evangelho. Então nós estamos falando aqui a respeito do que é a igreja. A igreja é o povo de Deus, que se compôs de santos que viveram no Antigo Testamento e santos que vivem hoje, na era da igreja. Até aqui, tudo bem? Falamos sobre esse primeiro conceito. Agora nós vamos falar do segundo ponto. Por que igreja? Qual é a necessidade de nós vivermos em igreja? Eu toquei aqui no assunto dos desigrejados. E muitos argumentam que Cristo nunca quis criar um sistema religioso, Cristo ele nunca quis criar uma igreja, mas quando nós avaliamos o conceito de igreja a partir da palavra de Deus, nós percebemos que sim, Cristo quis criar uma igreja, e Ele criou uma igreja. E se você está fora da igreja, você está fora do plano de Cristo, você está fora do plano de Deus, você está a par. Você está em pecado, de acordo com as Escrituras. A igreja é necessária por diversos fatores que nós podemos mencionar aqui. E eu quero que você sinta o peso da responsabilidade que há sobre você a respeito do congregar, a respeito de nós estarmos aqui, debaixo de um pastoreio, debaixo de comunhão, debaixo de disciplina. Sem igreja, não é possível nós cumprirmos os mandamentos bíblicos. Quer ver? Sem igreja, não é possível haver pastoreio, o que é bíblico. Abra comigo em 1 Pedro 5:2. Primeira Pedro 5:2 diz assim: pastoreai ou alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Só há um rebanho se há um pastor. Eu lhe pergunto, como é possível você cumprir esse mandamento fora do contexto de igreja? Quem é o pastor sobre a sua vida? Não, mas eu sou um missionário itinerante. Qual a igreja que você congrega? Quem é o pastor sobre a sua vida?
Então você está fora do mandamento bíblico aqui. A igreja pressupõe líderes, a igreja pressupõe pastores que o Senhor instituiu, presbíteros sobre a casa de Deus. Se você não está debaixo de uma liderança pastoral, você não está cumprindo o mandamento bíblico. E só é possível você viver debaixo de uma liderança pastoral se você está numa igreja. Pastoreai o rebanho de Deus. Quem é o rebanho? Somos nós. Mas se nós estamos fora da igreja, não é possível nós vivermos esse texto. Sem igreja, não é possível a disciplina eclesiástica. O que é isso? São as orientações que Jesus e a palavra de Deus nos dão a respeito de como disciplinar um irmão que está em pecado, como levantar esse irmão, como restituir a vida desse irmão. Como você vai cumprir isso sem igreja? É impossível você cumprir esses textos na sua casa. Veja comigo Mateus 18:15. Hoje a palavra é mais instrutiva, meus irmãos. Não durmam não, porque é importante. Amém? Glória a Deus. Mateus 18:15. Além disso, se o teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Primeiro estágio da disciplina eclesiástica. Se você vir alguém em pecado, não é para você sair contando para todo mundo. Diz a palavra de Deus. Não é para você fazer fofoca gospel. O mandamento diz, de forma bem clara, se virdes o teu irmão em pecado, não liga para o teu outro irmão. Se virdes o teu irmão em pecado, vai entre ti e ele e orienta o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhar-te ele. Se, porém, segundo estágio, ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. Eu já ouvi falar sobre casos assim, já ouvi testemunhos assim, em que o irmão estava em pecado, foi o primeiro irmão, não foi. Então, inclusive foi o Dinho que me contou uma história que aconteceu. Então, vá, leve uma outra pessoa com você, sente, converse com ele, na presença de uma testemunha. Segundo estágio, se ele te ouvir, maravilha. Terceiro estágio da disciplina eclesiástica. E se ele recusar ouvi-los, diz-o a... Diz a quem? Não, mas eu não congrego, não, sou desigrejado. Mas e aí? Como é que cumpre esse texto aqui? Ou você desconhece a palavra de Deus, ou você está agindo de má fé. Mas não diga que a igreja não é bíblica. Não diga que Jesus nunca quis fundar uma igreja. Porque é isso que o Novo Testamento nos ensina. Não é possível cumprir a disciplina eclesiástica se você não viver dentro do contexto de igreja. E aí o quarto estágio. Mas se recusar a ouvir a igreja, seja para ti como um homem gentil e publicano. Ele é retirado do meio da comunhão. Sem igreja, não é possível cumprir, e aqui alguns usam, dependendo da tradição, o termo sacramentos ou ordenanças. São o quê? Batismo. Mateus capítulo 28, 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como batizar sem igreja? Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você precisa que uma liderança atue sobre a sua vida diretamente para lhe batizar. Esse texto só é possível dentro do contexto de comunhão, de eclesia,
de igreja. Então veja que esses argumentos do congregar em casa, esses argumentos do desigrejado, essas ideias de que eu sou povo de Deus no meu quarto, não fazem sentido à luz do mandamento bíblico. Isso é uma seletividade dos textos que lhe convém. Não, porque Jesus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, então sou eu e a minha esposa lá em casa. Aí você batiza a tua esposa te batiza, tu faz a Santa Ceia com ela te repreende, tu repreende ela. É assim? Não. Diz-o a igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é possível cumprir textos assim sem o contexto da igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Como ceiar sem o contexto da igreja? Ceia pressupõe comunhão. A ceia foi entre os 12. Paulo está dando orientações aqui para a igreja de Corinto a respeito da comunhão da Santa Ceia. Não é possível você cumprir essa ordenança do Senhor Jesus na sua casa. Não faz sentido algum, porque a Santa Ceia é a comunhão entre os irmãos, em memória do Senhor. Ele fala no texto: examinai-vos antes de tomar a ceia. E ele diz que aquele que não discerne o corpo, eu não me lembro exatamente o que o texto diz, mas essa ideia de discernir o corpo diz respeito a você discernir se você está em comunhão com o corpo de Cristo. Não é possível ceiar sem comunhão. Não é possível se batizar sem igreja. Não é possível você cumprir a disciplina eclesiástica sem igreja. Não é possível ter pastor sem igreja. Não é possível fazer parte do corpo de Cristo sem igreja. Veja lá Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Você está na igreja? Amém? E se você não está, você é corpo de Cristo? Não, porque o corpo de Cristo é a igreja. Portanto, sem estar na igreja não é possível ser corpo de Cristo. Logo, você não é filho, você é bastardo. Então, examine a sua comunhão. Examine o seu congregar. Não deixando nós de congregar, como tem sido o costume de alguns. Esse texto é tão atual, não é? Sem igreja, não é possível viver em santidade. O próprio texto que nós acabamos de ler, não deixando de congregar, como tem sido o costume de alguns. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E você crê que santidade significa obedecer os mandamentos de Deus? Sim? Então, quando a Bíblia diz não deixando de congregar, quando tem sido o costume de alguns, e você não obedece, você está em santidade ou está em pecado? Não é possível viver em santidade sem igreja, porque a Bíblia diz que nós devemos congregar. Então, se você não está congregando, você não está em santidade. Paulo fala sobre presbíteros que Deus instituiu na sua casa. Paulo fala sobre apóstolos, sobre profetas, sobre evangelistas, sobre pastores e mestres. Quando ele escreve a Timóteo e a Tito, ele dá uma série de requisitos que deve ter o presbítero. Você lembra desse texto? Se alguém almeja o episcopado, boa coisa almeja. É necessário, porém, que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, não dado ao vinho, não violento, que tenha o bom testemunho dos outros. O que é isso, meu irmão? O que é um presbítero? É um líder na casa de Deus. É um pastor. O presbítero, o bispo, é a mesma coisa que o pastor.
no Novo Testamento. Qual a razão de existirem pastores se não existir igreja, não é? Então, esse argumento de que é possível congregar em casa, é possível você viver das lives, é balela à luz da palavra de Deus. Portanto, hoje nós estamos aprendendo a respeito da necessidade da igreja, a necessidade do congregar. Mas apesar de tudo isso, meus irmãos, apesar de todos esses esclarecimentos que nós encontramos, dessa clareza dos textos bíblicos, nós sabemos que muitas pessoas que um dia frequentaram as igrejas, hoje elas estão nesse contexto. Ou estão desigrejadas por uma opção própria, ou estão, como nós dizemos, né, no linguajar, desviadas. Quem aqui conhece um desviado? Quem aqui conhece um desigrejado? Não, eu não quero conviver com contexto de igreja. Existem duas razões que levam uma pessoa a tomar essa decisão. E é inevitável. A gente não consegue fugir dessas duas possibilidades. Ou essa pessoa abandonou a igreja por causa da sua própria opção, porque ela amou o mundo, amou o presente século, abandonou o Senhor. E aí vem o segundo ponto, a segunda opção, que talvez seja mais dura, que foi o que Deus veio falando no meu coração enquanto eu meditava nessas coisas ontem, antes de dormir. Talvez, de alguma forma, nós estejamos sendo responsáveis pelo abandono de muitas pessoas do contexto da igreja. É possível que nós tenhamos ferido pessoas. É possível que nós não tenhamos dado testemunho de Cristo a determinadas pessoas. E eu não estou dizendo que é justificável elas saírem da igreja por causa disso. Mas eu estou dizendo que a gente deve reavaliar o nosso papel enquanto cristãos, enquanto irmãos, porque talvez a nossa falta de amor, talvez a nossa falta de perdão, talvez alguns ajustes que precisam ser feitos em nós como igreja tenham ocasionado feridas no coração de pessoas. Isso tem contribuído de alguma forma para que elas abandonem o corpo de Cristo. E nós não podemos negligenciar e dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, saiu porque quis. Mas será que é plausível nós avaliarmos a nossa conduta? E eu falo a respeito de todos nós, não só dos líderes, mas dos irmãos, dos que servem, dos grandes, dos pequenos, dos homens, das mulheres. Qual tem sido a sua atitude para com o seu irmão? Talvez esse irmão que esteja lá fora esteja precisando de uma palavra de amor sua, talvez de um pedido de perdão seu. E quem sabe isso não pode reconciliar o coração dele com o Senhor. Primeira possibilidade, o amor ao presente século. Veja lá, Filemão capítulo 1, 24. Filemão 1, 24. Pode abrir aqui, por favor. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo está escrevendo essa carta a Filemão, recomendando o escravo Onésimo, que estava debaixo do seu senhorio, trazendo recomendações a respeito do cuidado desse homem. E ele fala sobre alguns cooperadores dele que estavam saudando Filemão. Marcos, Aristarco, e ele menciona o nome Demas, que era seu companheiro. Agora veja comigo 2 Timóteo 4:10. Segunda Timóteo 4:10.
Porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, ou tendo amado este presente século, partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Olha que interessante. Em Filemon, ele fala a respeito de Demas, seu companheiro. E em 2 Timóteo ele diz: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. A distância de tempo entre a escritura de Filemon e de 2 Timóteo vai orbitar ali mais ou menos entre 3 anos. Então nós temos certeza que alguém que caminhou com Paulo por pelo menos 3 anos, provavelmente foi muito mais do que isso, em algum momento da sua caminhada, desistiu. Antes ele era companheiro de Paulo, agora Demas amou o presente século. E tem pessoas que saem da igreja, não por responsabilidade nossa, não por falta de amor, de perdão ou de cuidado, mas por obstinação ao mundo, como diz Jesus naquela parábola do semeador, que algumas sementes, vindo as tentações, vindo as provações, elas são sufocadas e elas abandonam o caminho. A palavra não frutifica. Esse é o caso de Demas. Podemos mencionar também 1 Timóteo 1,18. Veja lá. 1 Timóteo 1,18. Vamos ler do 20. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E há um outro texto também que fala a respeito de Himeneu e Alexandre, em que é dito que eles naufragaram na fé. Há a possibilidade de pessoas abandonarem a comunhão da igreja pela sua própria vontade. E, infelizmente, nós não temos qualquer ingerência a respeito disso. Nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos insistir com essas pessoas e nós não devemos desistir dessas pessoas. Mas quando a Bíblia fala a respeito daqueles que amaram o presente século, ela traz uma linguagem muito pesada, e é importante nós temermos diante de realidades assim, porque a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Pode ser você, mas não vai ser, amém? Em nome de Jesus. Mas veja o que a Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 19, a respeito daqueles que abandonam a fé. 1 de João, capítulo 2, versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou numa versão mais atual, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, mas saíram do nosso meio porque não eram dos nossos para que se manifestasse que não eram dos nossos. Talvez pessoas tenham saído do nosso meio e hoje estão no mundo para que se manifestasse. E talvez elas estejam lá fora blasfemando contra a igreja, falando mal de você, envergonhando o nome de Cristo. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Esse é o caso de pessoas que amaram o presente século e se obstinaram com o pecado. Mas há casos também, irmãos, e é aqui que eu pontuo, a respeito da nossa responsabilidade enquanto igreja.
como nós devemos cuidar dessas ovelhas que o Senhor Jesus colocou no nosso meio. E que cada um é responsável pelos seus atos, sim, sabemos disso. Mas nós também somos responsáveis em amar essas pessoas. E há muitas pessoas feridas lá fora e pessoas feridas dentro da igreja, talvez, e eu falo da igreja como um todo, a igreja de Cristo no mundo, que talvez estejam prestes a colocar o pé lá fora por causa da sua falta de cuidado com essa pessoa. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha só. Aquilo que há de mais santo no mundo é a reunião dos filhos de Deus na terra, não é? Do povo de Deus. O que há de mais santo no mundo, senão um culto solene ao Senhor? Nós nos reunirmos para adorar o nome de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para ofertar ao Senhor, para ter comunhão uns com os outros. E aí Paulo está falando o seguinte: mas nisso eu não vos louvo, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Você já pensou Deus dizer para vocês, olha, esse culto de vocês era melhor nem ter acontecido. Essa reunião de vocês aí não é para o bem não, é para o mal. Parem de reunir. E lá em Isaías, Deus usa uma linguagem: eu estou enjoado dos cultos de vocês. Estou enjoado dos sacrifícios de touros e de bodes. Por quê? Falta o amor. E aí, se a gente seguir um pouquinho nesse texto, pode voltar lá, por favor? No versículo seguinte, no versículo 18. Qual é a razão dessa reunião para pior? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, divisões. Quando há no nosso meio divisão, quando há no nosso meio fofoca, quando há rixa no nosso meio, um é de Paulo, o outro é de Apolo, e eu não, eu sou de Cristo, porque eu sou melhor, eu sou ungido. Vocês estão se reunindo para pior, é melhor nem se reunir. O apóstolo João diz: como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Nós devemos avaliar o nosso amor uns para com os outros. Talvez nós estejamos ferindo pessoas, talvez a falta de perdão, talvez a falta de compreensão. Irmão, naturalmente você vai ser magoado na igreja. Onde existem pessoas, existem falhas. Naturalmente você vai ficar chateado com alguma circunstância. Talvez alguém não vai lhe dar aquela oportunidade que você queria. Aí você vai ficar bicudo. Talvez alguém vai passar do seu lado e não vai lhe cumprimentar. O pastor não falou comigo hoje, mas ele falou com fulano. Para com isso. Meninice, criancice. Vocês já deveriam estar comendo comida sólida, mas vocês ainda recebem leite espiritual. São essas coisas que a Bíblia está falando, a respeito da nossa falta de maturidade, da nossa falta de crescimento na fé. Quantos aqui têm 3 anos de igreja? Mais de 3 anos. Quantos aqui têm mais de 5 anos de crente? Quantos aqui têm pelo menos 10 anos de crente? Para com isso. Em nome de Jesus. Você é salvo, você é perdoado, você é amado, você é filho, você é povo de Deus, você é mais do que vencedor. E você está se chateando porque o irmão não falou direito com você, porque eu não sei o que pode lhe chatear. Mas onde existem pessoas, existem decepções. E você tem que estar pronto a perdoar. Você tem que estar pronto a amar. Você precisa ser ágil em pedir perdão. Meu Deus, eu preciso... Não.
Eu não aceito que aquela pessoa fique magoada comigo. Eu posso estar errado, mas eu vou lá e vou dizer, meu irmão, vamos nos reconciliar, me perdoe se eu magoei você. Você é importante para mim, porque Jesus morreu por mim e morreu por você também. Eu não tenho o direito de não lhe perdoar, porque Jesus me perdoou. E eu sou terrivelmente pecador. Pobre, nu, miserável, morto em meus delitos e pecados. Quem sou eu para não te perdoar? Talvez pessoas estejam lá fora feridas por causa da nossa falta de perdão, da nossa falta de amor. Foi o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Abra em Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15. Quando Paulo escreveu pela primeira vez à igreja de Éfeso, olha só o elogio que ele faz a essa igreja. Por isso também, depois de ter ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Então Paulo está louvando a igreja de Éfeso, porque essa era uma igreja conhecida pelo amor. Independente das características, independente daquele irmão ali que não é da mesma tribo que eu amo esse irmão. Tem uma coisa que o pastor Edmilson falava lá em Belém, eu acho muito interessante. Tem uns irmãos que são chatos, não tem? Tem irmão chato. Quem conhece um irmão chato? Tem uns irmãos que são chatos. Às vezes eu sou chato também. Mas você não precisa gostar de todo mundo, não. Sabia que você não precisa gostar de todo mundo? Agora você tem obrigação de amar todo mundo. Aquele irmão que vai ligar 3 horas da manhã, meu irmão, ora por mim agora. Ô, meu irmão, de manhã eu oro por você. Aquele irmão que não deixa você sair da igreja, que fica ali chamando. Tem uns irmãos que são chatos. Mas esse irmão, ele precisa do seu amor. Ele precisa do seu cuidado, ele precisa da sua atenção. A igreja de Éfeso amava a todos os irmãos, e ela era conhecida por esse amor. Mas lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, aproximadamente 30 anos depois, o apóstolo João escreve para essa mesma igreja. Na carta às 7 igrejas do Apocalipse, quando ele escreve a igreja de Éfeso. Olha o que ele diz para a igreja de Éfeso. Apocalipse 1, 20. Perdão, 2, 4. Apocalipse 2, 4. A mensagem para a igreja de Éfeso, versículo 4. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Olha só, uma igreja que na carta aos Efésios era conhecida pelo seu amor, agora uma igreja na carta de Apocalipse, que é exortada porque deixou o primeiro amor. 30 anos de distância. Talvez alguns anos de igreja, talvez alguns anos vivendo como crente tenha esfriado esse seu amor. Não só a Deus, mas também ao seu semelhante. E eu lhe garanto que se esfriou ao seu semelhante, esfriou a Deus. Porque a forma de nós manifestarmos o nosso amor a Deus é na dimensão horizontal, amando uns aos outros como eu vos amei. E nisto é manifesto o amor de Deus, diz o apóstolo João, que ameis uns aos outros. Se nós não estamos nos amando, nós não estamos amando o Senhor. E como nós devemos agir então? Qual é a recomendação que a palavra de Deus diz a cada um de nós?
Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e você conhece. Vamos ler primeiro do 5. Que haja em vós... Eu vou ler aqui no telão que eu não gosto muito dessa minha versão. Eu trago essa Bíblia porque ela é pequenininha, mas eu não gosto dela. Eu gosto da Almeida, que é a clássica, né? Que a gente decora os textos, a gente aprende. Mas é uma benção essa Bíblia aqui, só que eu prefiro essa tradução aqui. Vamos ler na Almeida? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos lá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Todos nós conhecemos esse texto que fala da humildade de Jesus, do seu esvaziamento, da sua posição no céu como Deus. Ele se esvaziou, se manifestou como um homem aqui na terra, não tendo por usurpação ser igual a Deus, tomou essa forma de servo e morreu. E uma morte vergonhosa, uma morte de cruz. Mas qual é a razão de Paulo estar falando sobre isso? O que ele quer ensinar quando ele nos fala sobre isso? O versículo imediatamente anterior, Filipenses 2, 4. A gente leu do 5. O que diz o 4? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí ele vem, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Então quem somos nós, meus irmãos? Para entrarmos na igreja, sim, eu sou o santarrão. Não, porque no meu trabalho eu sou o gerente. A minha casa é mais bonita, o meu carro é maior. Você vai morrer, não vai ficar nada. Pó e cinza. Mas os valores eternos, esse amor uns pelos outros, é isso que vai reverberar pela eternidade. E essa exortação que o Senhor está trazendo a cada um de nós aqui enquanto igreja. Ame o seu irmão enquanto há tempo, perdoe seu irmão, sustente o seu irmão com a sua mão, ajude ele, levante. Talvez você não possa ajudá-lo com uma ajuda financeira, mas você pode dizer, eu quero orar por você. Você está bem? Eu tenho orado por você. A melhor coisa que você pode receber é uma mensagem ou uma ligação dizendo, Carlão, eu tenho orado por ti. Nídia, eu tenho orado por você. E você se sente amado, se sente coberto pela vida de alguém. E como é bom nós termos irmãos que se preocupam, que cuidam de nós, que oram por nós. E para a gente finalizar, nós falamos aqui o que é a igreja, nós entendemos que é o povo de Deus, no Antigo, no Novo Testamento. Nós perguntamos por que igreja, qual é a necessidade da igreja, né? E aí a gente viu que sem igreja é impossível você cumprir os mandamentos bíblicos. Ou você não quer cumprir, ou você está sendo desleal com a palavra de Deus. Mas não diga que é possível você ser crente na sua casa, que não dá. E nós pensamos aqui, nós refletimos, na verdade, a respeito da nossa responsabilidade com os irmãos que abandonam a igreja, os irmãos que estão fraquejando na igreja. Há uma responsabilidade sobre nós, mas há também uma responsabilidade sobre cada um. Tem uma ilustração que é muito interessante. O rapaz chegou com o pastor e falou assim, pastor, eu estou querendo saber, pastor, eu estou querendo sair da igreja. Ele, meu irmão, por quê? Eu quero sair da igreja porque tem muita gente fofoqueira ali. A Isadora é muito fofoqueira, o Léo é muito grosso comigo, o irmão aqui, ele nem fala direito comigo, né? Para usar algumas ilustrações. Você quer sair da igreja por causa das pessoas? Quero. Então vamos fazer o seguinte, pega um copo d'água, e aí eu quero que você
dê uma volta em todo o templo com um copo d'água e você não tem que deixar cair nenhuma gota, combinado? Depois que você fizer isso, você está liberado para sair da igreja. Aí o irmão falou, tudo bem, isso é fácil, eu vou fazer. E aí ele pegou o copo e saiu rodando a igreja toda, e aí chegou com o pastor, terminei, rodei a igreja toda e não derramei um copo d'água. Você não derramou uma gota desse copo de água porque você estava focado no copo d'água. Você não estava olhando para o irmão que era fofoqueiro, você não estava olhando para o irmão que não falou com você não estava olhando para aquele que pecou, naquele que falou não sei o quê, você estava olhando para o seu copo d'água. E quando você está olhando para Cristo e não para as pessoas, você permanece. Então qual é o seu foco? É Deus ou é o pecado do seu irmão? Ou é a falha do seu irmão? A gente precisa aprender a separar o pecado da pessoa. Saber amar aquela pessoa independente das suas falhas, dos seus erros e limitações. Porque você também tem falhas, erros e limitações. E olhar para Cristo. Andar rumo ao alvo que é Cristo. E não perder o seu foco. Se você ficar olhando, tem gente, eu saí da CCB e fui para CCP e fui lá para onde derreteu e virou água, né? Entendeu? Aí demora muito, saiu de lá e foi para outra. E saiu de lá e foi para outra. Por quê? Porque eu me chateei ali, porque eu me chateei aqui. Vai ficar a vida inteira pulando de igreja em igreja. Por quê? Está olhando para as pessoas, não porque tem que ser o pastor perfeito, que fala o que eu quero, tem que ser o modelo de igreja perfeito. Se a parede não for preta, eu estou fora. Se não cantar músicas que eu gosto, eu estou fora. Se não me fotografarem chorando, eu estou fora. Se você ficar olhando para essas circunstâncias, você vai sair de cada igreja, porque a igreja não foi feita para lhe agradar. A igreja foi feita para cultuar o Senhor. Se você olhar para o Senhor, você vai permanecer. Então mude o seu foco hoje, não nas pessoas, mas no Senhor. Ame as pessoas. Amém? Amém. E para finalizar, bem rápido, por que igreja? Qual é a missão da igreja? Por que nós estamos aqui? A missão da igreja se resume no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda a criatura, ensinando-vos as coisas que vos tenho dito, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que nós devemos ir? Porque Paulo diz em Romanos, capítulo 10, versículo 14, como crerão naquele de quem nunca ouviram? E ainda em Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos é dito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa missão é ir. A missão da igreja é ser uma igreja missionária. Não há sentido algum em vir aqui para permanecer no banco e me alimentar e me tornar um obeso espiritual e deixar o meu irmão lá fora. Porque a razão de ser da igreja é alcançar o perdido. Lembra qual é o plano de Deus? Criação, queda, redenção e glorificação. Qual é o papel da igreja? Ser a agente de execução desse plano. A igreja está operando a redenção por meio da pregação da palavra de Deus. E se você está aqui para se alimentar, é porque alguém pregou para você. Agora é a sua vez de pregar para outro alguém, para que esse outro alguém espalhe o reino de Deus e o plano de Deus de redenção se concretize e assim a glorificação chegue a todos os povos. Amém? Nós tratamos, às vezes, missões como um departamento da igreja. Não, porque tem o departamento, o ministério de louvor, tem o ministério de intercessão, tem o ministério da melhor idade, tem a diaconia e tem o ministério das crianças e também tem o ministério de missões, são os missionários. Missão é a igreja. Tudo aqui é missão, olha, a gente canta louvando ao Senhor porque nós estamos sendo missionários através do louvor. Nós pregamos porque nós estamos sendo missionários para pregar a palavra de Deus e pessoas se converterem. Nós estamos ensinando as crianças porque nós estamos sendo missionários na vida das crianças. Tudo gira em torno de glorificar a Deus, salvar o perdido e edificar a igreja. Missão não é um departamento da igreja, é tudo que se faz na igreja, porque o lema da igreja é ide por todo mundo e pregai o evangelho.
Tire essa concepção da sua mente que eu vim para cá para ser salvo e viver dentro do meu gueto gospel. A sua missão é apregoar as boas novas do Evangelho ao perdido. Diz um escritor, Christopher Wright, não é tanto que Deus tenha uma missão para a sua igreja no mundo, mas que Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja. A igreja foi feita para uma missão, a missão de Deus. Deu para entender? Deus ele não tem uma igreja para a sua missão. Perdão, ele não tem uma missão para a sua igreja. Ele tem uma igreja para a sua missão, porque o plano de Deus é salvar o perdido, e a razão de ser da igreja é ser uma igreja missionária. Portanto, não é que Deus tem uma missão para a sua igreja. Ele tem um plano maior, que é a missão dele, a missão de Deus. E aí ele tem uma igreja para a sua missão. Amém? E eu quero finalizar trazendo para você uma história chamados moravianos. Os moravianos eram um grupo de cristãos missionários que pregavam o evangelho e intercediam em orações constantemente. E 2 jovens moravianos na Índia souberam de uma ilha onde haviam diversos escravos. E ali o coração deles se comoveu em pensar como esses escravos trabalhariam ali e morreriam, sem nunca ouvirem a respeito do evangelho. E então pediram permissão para o dono daquela ilha, o escravocrata, para pregarem o evangelho naquele lugar. E o dono da ilha disse: de modo algum alguém vai entrar aqui para pregar essas baboseiras. E então, comovidos pelo chamado de Deus, pelo entendimento do que de fato é a igreja, esses jovens moravianos fizeram uma proposta a ele. E se nós então vocês podem. E eles se venderam como escravos e morreram ali e viveram pelo resto da vida, mas tiveram a oportunidade de pregar o evangelho. E quando eles se despediam dos seus familiares e se despediam dos seus amigos, eles diziam: mas por que você vai fazer isso? E as pessoas choravam: não vá, você vai se entregar à escravidão. E eles responderam: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. O Juliano Som compôs uma música a partir desse testemunho, que diz assim: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Os moravianos entregaram a sua vida para que aqueles escravos pudessem ouvir a mensagem do evangelho, mesmo sabendo que dali eles nunca mais sairiam, seriam também escravos e morreriam. E eu e você, às vezes, não queremos vir para o culto porque a gente está com dor de cabeça. Eu e você não queremos vir para o culto porque a gente está cansado, teve um dia cheio. É vergonhoso. Vergonhoso. O que Cristo fez por você requer de nós uma postura mais radical, não deixando nós de congregar, como tem sido o costume de alguns. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi compartilhada hoje. Pedimos, Senhor, que a verdade maravilhosa da Tua igreja seja sempre viva nos nossos corações. O Senhor nos salvou, nos perdoou, nos resgatou com um alto preço na cruz do Calvário. E nos deu uma missão, a missão de fazer discípulos de todas as nações no Teu nome. E hoje nós queremos entender a urgência, a realidade dessa missão. Nós somos igreja, Senhor. Somos Teu povo, somos Teus filhos. E nós queremos nos arrepender nesse momento
por todas as vezes que colocamos o congregar, colocamos a comunhão dos santos em segundo plano, em segundo lugar, como se não fosse importante. Mas o Senhor tem um plano para o mundo, o teu plano é salvar a humanidade, e nós somos agentes diretos desse plano. Por isso, Senhor, acende em nós o amor pelas almas mais uma vez. Acende em nós, Senhor, a paixão pelos perdidos, como aqueles moravianos que entregaram a sua vida por escravos, mesmo sabendo o custo que seria pregar o Evangelho. Dentro do propósito que o Senhor trouxe para cada um aqui, que talvez seja ser um missionário na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, nós nos dispomos a cumprir o teu chamado e o teu ide, Senhor. E aquilo que foi falado hoje aqui como tema dessa mensagem, a importância de congregar, seja uma verdade no nosso coração. Que o nosso coração se alegre como se alegrou do rei Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a nossa postura seja outra, seja de gratidão. Que nós possamos exultar em estar aqui com os santos, exultar em estar aqui adorando o Senhor e agradecer porque infinitas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. A maior de todas foi a salvação e nós te louvamos, te agradecemos. Ó Jesus, abençoa cada um de nós, as nossas famílias que aqui estão. Vem, Senhor, sobre a causa de cada um dos necessitados. Visita os nossos corações e traz alegria às nossas vidas. Louvamos o Senhor e te agradecemos que sempre nós entrarmos na tua casa, o nosso rosto possa resplandecer. Saiamos daqui, Senhor, diferentes do que como nós entramos. Que o pão fresco ele possa sempre descer dos céus, nessa casa de bênção que tem nos abençoado. Nós abençoamos, Senhor, os nossos pastores. Como igreja, nós declaramos mais presença de Deus sobre a vida deles, mais pão fresco, mais direção dos céus. Nós pedimos, Senhor, a Tua presença, a Tua unção, a Tua glória, e que eles possam destilar sempre desse amor sobre as nossas vidas. Nós oramos por cada líder aqui, Senhor, que foi colocado como autoridade pelo Senhor. Abençoamos a vida deles, dá força, Senhor, dá ânimo, dá estratégias, dá entendimento na Tua palavra, no Teu Espírito. Nós abençoamos a cada um que aqui está, louvamos o Teu nome. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor?